Agora Tá. sim, agora eu tenho É, luz, agora eu estou me vendo. Muito bem. tá, perfeito. Ai, amiga, muito bem-vinda. Obrigada Obrigada. por aceitar o convite para esse bate-papo, essa live. E, bom, não sei como é que vai ser a nossa audiência, porque é uma primeira experiência, né? Então, de qualquer forma, eu acho que é super válido, porque depois essa live ela fica aqui disponível, quem quiser rever depois ou deixar algum comentário, vai estar disponível. Então, acho que, de qualquer maneira, é válido esse bate-papo aqui entre a gente. Eu acho muito legal, porque realmente, assim, eu quase nunca participo desse grupo. Gente, eu sou muito em falta desse grupo, viu? Não vou mentir para vocês, porque mãe é um caso sério. Mãe em Hum, pandemia, então é muito mais sério. Então, assim, não tem problema, a gente entende, né, que muitas vezes as pessoas claro. não podem estar ao vivo, mas esse assunto é um assunto bem importante. Então, assim, ele Hum, ficando gravado e as pessoas podendo consultar na hora que elas precisarem, eu acho que é muito relevante, porque às vezes a gente quer comentar tudo isso com a mãe e aí não precisa nem repetir, a gente só fala, ai, tem uma live gravada lá no grupo de é, mães, é manda verdade. live, entendeu? E aí a gente já resolve, porque o que a gente vai falar hoje, eu separei aqui alguns assuntos que eu considero muito importante e que Tá, ajudam na qualidade de vida das mães. E a gente tirando essas preocupações da vida das mães, quem sabe elas não têm até mais tempo de ver umas lives por aí, né? exatamente. Então, eu quero começar pedindo para que você se apresente, né? Porque eu te conheço, né? Então, eu queria que você se apresentasse aqui para o grupo, né? Quem é você, sério? Muito bem, eu sou Séries, eu trabalho com terapias holísticas, sou professora de yoga e meditação há mais de 13 anos. É a modalidade de yoga que eu ensino é yoga integral. Não é para crianças, tá? Eu ensino yoga para adultos, mas se precisar de recomendação de yoga para crianças que eu vou comentar aqui, eu tenho algumas indicações para fazer online, né? Que agora, nesse momento, a gente está só com opções online. Eu sou também terapeuta holística e vou explicar um pouquinho sobre o que é, né? Porque às vezes as pessoas escutam, né, essa palavra terapeuta holística e pensa, é o quê? Hum, Terapeuta holística? E já pensa que é uma coisa muito mística, né? Muito, o que será que ela exato. faz? E não tem nada a ver. Terapias holísticas e terapias complementares e integrativas são sinônimos, né? Então, eu trabalho com terapias que auxiliam na medicina convencional a resolver problemas do dia a dia, tanto na prevenção de doenças quanto nesse tratamento auxiliar. Que Uhum. eu especificamente trabalho com yoga, com meditação, com aromaterapia e com florais de Bach. Mas Uau! existem, sim, mas no Brasil são reconhecidas 29 terapias, né, e oferecidas pelo SUS. Então, como nós somos Hum, brasileiras, eu gostaria até de citar isso. São 29. Tem também acupuntura, auriculoterapia, dança circular, a constelação uhum. familiar, a medicina ayurvédica, a medicina tradicional chinesa. Então, são várias terapias que vêm aí para dar esse suporte, né, para a nossa saúde, para a saúde das crianças. Eu vou falar mais dessas 4 e como que elas podem ajudar, mas saibam que no Brasil 29 são reconhecidas. E no Chile, infelizmente, se forem reconhecidas no máximo 4, se eu não me engano, é Uau! reconhecido somente a acupuntura e tem mais umas 3 ou 4. O resto não é Homeopatia? reconhecido. Homeopatia eu não sei. Porque Sim, no sim, Brasil porque... mesmo, eles não estão querendo reconhecer a homeopatia, você Ah, acredita? não, aqui eu acho que sim, porque, por exemplo, a pediatra da Gabi é antroposófica, medicina antroposófica, e ela prescreve e tem farmácia que vende, então eu imagino que é tudo Que seja. reconhecido, entendeu? Ah, Muito bom. Pois é, aqui quando eu fui ver essa questão, né, de eu poder trabalhar aqui, claro. onde eu precisava me afiliar, porque no Brasil eu sou afiliada da ABRAT, né, que é a Associação dos Terapeutas Holísticos e Complementares, aqui não tem. Aqui não Hum, existe, então a gente trabalha por conta própria, não existe uma uhum, fiscalização, o que é muito uhum, importante para as mães que claro. observem a formação dessas pessoas, porque não existe um órgão que fiscalize. Então, sempre que for escolher um terapeuta aqui no Chile, tem que ter atenção redobrada, porque não existe uma garantia de que ele estudou numa escola reconhecida ou não, tá? Então, já fica a dica Uhum, aí quando for claro. escolher esse terapeuta, porque não existe nada.
Qualquer Claro. pessoa pode fazer qualquer coisa nesse momento, aqui no Chile. Eu queria te perguntar como é que você chegou nesse universo das terapias holísticas? Porque eu, quando eu te conheci, né, você era uma instrutora de yoga, né? Então, essa é uma das terapias. Então, eu queria saber como você chegou nas demais, como é que isso entrou na tua vida. Então, foi através do yoga. Como Uhum, professora de yoga, eu sempre percebi que as pessoas, elas precisavam de um apoio, além do yoga, para conseguir ter melhores resultados. Então, uhum, na busca de ajudar as minhas próprias alunas, eu comecei a pesquisar o que mais eu poderia fazer por elas. Porque uhum, às vezes o yoga ele é maravilhoso, tá? Mas no dia a dia, às vezes a pessoa não consegue todos os dias. Ela precisa de uma coisinha que seja um pouco mais rápido, para ela manter a frequência das terapias que ela vai realizar. Então, por exemplo, os florais são 4 gotinhas 4 vezes ao dia, que vão te ajudar a manter a sua frequência e a eliminar vários problemas que você tem, como medo, ansiedade, inseguranças, e que te dá um suporte até mesmo para os seus resultados no yoga. Então, são 4 uhum. gotinhas que você vai e que em menos de 30 segundos te ajuda no seu Claro. dia a dia. Então, foi buscando esse complementar mesmo, sabe? As minhas técnicas, principalmente com a pandemia. Porque quando Hum, chegou a pandemia, né, e ainda estamos em todo esse processo, as emoções começaram a explodir para todos os lados em todas as pessoas. Então, eu precisei, claro. inclusive, na minha própria casa, né, gente? Não tem, assim, Hum, professor de yoga não é super-homem nem super-mulher. A gente também sofreu muito com os efeitos da pandemia. Então, claro. para me ajudar e para ajudar as outras pessoas, eu fui procurar outras formações complementares. Até mesmo porque eu também tenho um bebê, né? Para quem não Hum, sabe, eu tenho também um bebê de 2 anos e 6 meses, que ficou, né? Estamos até hoje em casa, sem hum, escolinha, sem convívio uhum, social. Então, tudo isso, as terapias também estão ajudando aqui em casa a dar esse suporte para o meu filho, né? uhum. E eu queria então que você explicasse agora um pouquinho melhor sobre como as terapias holísticas podem ajudar as mães, né, na criação dos filhos ou enfim na formação e também assim para a gente mesmo, porque eu sempre digo a mãe ela tem que estar em primeiro lugar bem para ela poder também, né, se dedicar, entregar amor, energia, enfim, à família, aos filhos. Então, queria saber como as terapias holísticas podem nos ajudar nesse sentido, assim, e que você me falando sobre cada uma delas destacasse, de repente, sei lá, alguns exemplos práticos na sua vida, enfim, já que você mencionou aí que também foi importante para você. Tá, isso que você falou é muito importante. Primeiro a gente coloca a máscara de oxigênio na gente, para depois a gente colocar na quem está no nosso lado, né? Senão não adianta nada. A gente vai salvar o outro, mas a gente não vai ter, né? Mal a gente vai conseguir colocar a máscara no outro. Então as Hum, terapias, elas vêm nesse sentido, tá? A mãe, ela sempre se deixa de lado. Né? Eu estava conversando isso hum, com uma cliente minha, né, que é mãe de 4 filhos, mora na Holanda, e ela me falou dos filhos, de tudo. E no fim da consulta eu falei, tá, você me falou muitas e coisas, mas você? e você? O que você está precisando? Né? Então a primeira coisa que a gente precisa Hum, fazer, que eu sempre falo, é faça a sua listinha do que você está precisando. Você uhum, está ansiosa? Escreva na sua listinha. Preciso reduzir a minha ansiedade. E as terapias têm suportes, como eu falei, rápidos, que você pode utilizar, às vezes, em 3 minutos. Ou você pode uau. colocar um difusor de aromaterapia que você nem precisa controlar, você aperta um botão Hum, e as moléculas estão no ambiente, entendeu? claro. Então, eu recomendo muito a aromaterapia para as mães, porque às vezes o yoga, que eu gosto muito, é complicado para a mãe porque ela não tem tempo. Então, eu recomendo a prática Exato. de yoga umas 2 vezes na semana, no mínimo. 30 minutinhos, duas Uhum, vezes na semana, no mínimo, todo mundo tem, tá? claro. Então, seria assim, um yoga para você se conectar umas 2 vezes na semana, uns 30 minutinhos, para você poder olhar para dentro de você, meditar,
respirar, né? Fazer esse ritual de autocuidado com você mesma. E nos demais, a aromaterapia pode ajudar dessa forma. É um rolãozinho que você tem, que você passa rapidinho no seu pulso. É o difusor que você liga e também está no ambiente tratando todas as pessoas, né? De animais, a você, seu parceiro, os filhos. E os florais, que não tem coisa mais simples do que você colocar 4 gotinhas debaixo da sua língua. Isso aí, o alarme tocou, você fez e você vai estar, né, sentindo os efeitos. E aí você vai ter mais paciência para lidar com as situações, vai ter menos ansiedade para lidar com as situações, o que às vezes gera compulsão, o que às vezes gera, né, aumento de peso, ou às vezes vai para uma depressão. Então, assim, a gente já vai cortando e diminuindo problemas futuros também. Porque às vezes a gente não percebe. A gente só percebe que o circo está pegando fogo quando a gente desmonta de vez. E às vezes com pequenas soluções, pequenas coisinhas no dia a dia, a gente vai tratando sem a gente perceber. E não chega naquele dia, né? O dia que você explode, o dia que você perde a paciência com seu filho, que você grita loucamente, que você sabe, vira um caos. E todo mundo aqui sabe que isso um dia acontece. Então a gente vai melhorando e vai evitando esse ponto crítico, né? Então, assim, cuidar das emoções é prevenir também doenças físicas e situações desgastantes no dia a dia, né? Porque tudo no futuro, se você não cuida agora, vai refletir na sua saúde física, sim ou não. Não tem como. Não tem como a gente evitar, porque é um acúmulo e é comprovado já que a gente somatiza no nosso corpo. Então, eu separei algumas coisas aqui que valem tanto para mãe quanto para criança. Você quer perguntar alguma coisa? É que eu quero, mas vou deixar primeiro você falar essa parte, que daí depois eu entro com a minha pergunta para complementar. Tá. Então, eu separei aqui algumas situações do dia a dia, que todo mundo passa. Primeira, medos e ansiedades. As mães e as crianças passam por medos e ansiedades. Sejam medos do conhecido ou do desconhecido, tá? Então, florais e aromaterapia são as minhas escolhas de eleição para tratar medos. Tá? Então, se o seu filho é medroso, se ele tem medo de cachorro, se ele tem medo de dormir sozinho, Do se ele tem escuro. medo do escuro, se ele tem medo de qualquer coisa, eu gosto muito da utilização das plantas para isso. Né? Fitoterapia também, mas eu gosto muito da utilização mais da aromaterapia e dos florais. Os florais, eles atuam, os florais e os óleos essenciais atuam de forma energética e os óleos essenciais também têm uma ação física através das suas moléculas aromáticas. Né? Tem essa diferença. Os florais, eles não têm nenhum tipo de efeito colateral e podem ser utilizados sem nenhuma contraindicação. Os óleos essenciais, eles possuem contraindicações. Você não pode nem deve utilizar por conta própria, sem o acompanhamento de um terapeuta, porque existem óleos essenciais que não devem ser utilizados em crianças, nem em gestantes, nem em idosos, e tudo isso precisa ser acompanhado. Mas eles são ótimos, ótimos para medo, ansiedade. E ansiedade eu também coloco o yoga e a meditação como escolha. Muito importante. Outra coisa que tem muito dentro de casa com criança, eu não sofro com isso, graças a Deus, mas com a minha filha mais velha sofri muito, é falta de apetite. Criança que não come. Isso foi uma coisa que eu separei, porque, gente, olha, a minha filha não comia. Eu olhava e falava, essa menina vai morrer, gente, ela vai cair dura. E com a aromaterapia a gente pode trabalhar isso. Eu era uma criança assim, eu lembro do meu avô me dando umas coisas horríveis, tipo uns xaropes, não sei o que era, para abrir meu apetite. E a minha filha veio igualzinha. Não comia quando era criança. Então, hoje a gente tem esse recurso, né, de utilizar a aromaterapia para abrir o apetite das crianças. Também é interessante. Outra coisa que é muito importante é a falta de foco e de atenção. Sim. Tanto da mãe quanto dos filhos, né? É generalizado. Hoje em dia a gente tem muito estímulo, né? Então o telefone toca, a televisão ligada, a gente tem que até tomar cuidado, porque de repente a gente está escutando música, vendo televisão, no computador, tudo funcionando ao mesmo tempo na casa. E isso gera uma falta de atenção e de concentração. Então, as terapias também ajudam. Você pode criar, né, rolons de atenção. Existem rolons próprios até para crianças estudarem.
que você pode utilizar ali nas crianças na hora da aula. Se quiser, né, na aula presencial, pode ensinar a criança a usar na escolinha, ou então passa antes de ir. E Olha para a só. gente também, né? Para a gente Uhum. também. A gente pode fazer uso aí tanto dos florais quanto da aromaterapia e da meditação para Uhum. melhorar o nosso foco e a nossa atenção. Até agora, Perfeito. tudo bem? Quer fazer alguma pergunta? O que eu queria te perguntar é, por exemplo, se eu como mãe quero me aprofundar mais, né? Você está falando aí, sei lá, né? Por exemplo, yoga é algo que eu posso, né? Enfim, faço online, né? Tenho como a me aprofundar, digamos, né? Mas no caso da aromaterapia, se quiser me aprofundar mais no assunto, conhecer melhor, saber mais, né? Isso que eu queria te perguntar, se tem, né? Se tem alguma possibilidade. Bem, eu costumo sempre orientar as pessoas que têm interesse em aprender. Então, agora, no Uhum. momento, por exemplo, tem um curso online que dá para fazer comigo, que ele é sem custo, ele é gratuito. São Ah, 4 aulinhas rapidinhas de 20 minutos que você pode só mandar um WhatsApp para mim, entrar em contato e aí eu mando as videoaulas. Pode fazer a hora que quiser, são gravadas e eu mando também material em PDF para você conhecer mais sobre o assunto. Gostando, todas as pessoas que são minhas clientes, elas recebem um atendimento contínuo. Então tem grupo uhum. em que eu sempre vou Uhum. postando, uma vez por mês, se você nunca fala comigo, eu vou lá e te pergunto, e aí, como é que você tá? Tá usando os olhos? Ah, E dessa forma a gente vai trabalhando. E também sempre estou disponível para tirar dúvidas. Mando sempre convites de aula. Você está no uhum. grupo de óleos essenciais? Eu Sim, não sim, tá, não tá? aham. Então, Sim, mando aham. aula, aulas complementares e tem esse estudo continuado. Então, Uhum. dessa forma, as pessoas podem ir aprendendo sempre sobre os óleos para aprender, porque assim, apaixona e vicia. Óleo Claro, essencial, gente, é apaixonante e é viciante, uma porque cada delícia. vez que você Uhum. vai aprendendo a usar, você vai largando certos hábitos e vai trocando pelos olhos. Então, por exemplo, Uhum. eu hoje em dia já utilizo na minha pele, já eliminei metade das coisas tóxicas que eu colocava na minha Uau. pele e troquei e ainda quero trocar mais. Eu estou aprendendo, é um estudo. Uhum. Também para ensinar para Uhum. as pessoas que eu oriento. Quando você aprende a cuidar dos seus cabelos, queda de cabelo, ó, mãe que tem muita queda de cabelo, pode também Uhum. cuidar, entendeu? Mesmo estando Uhum. amamentando, a gente consegue encontrar uma solução para poder cuidar do cabelo, cuidar da beleza. Então, aos poucos, a gente vai aprendendo cada vez mais essa utilização. O produto de limpeza, que foi a minha primeira preocupação e foi o que me fez querer estudar o mais rápido possível a aromaterapia. Porque eu tinha um Uau. bebê em casa e eu sabia que eu ficava usando esses produtos de limpeza para limpar a casa, então fica no meu filho, gente. Porque ele Claro. anda pelo chão, ele engatinha. Ele pega nas coisas e você fica passando aqueles multiusos, aquelas coisas, que tem substâncias ali que você não sabe nem o que é Uhum. aquilo. Vai ler para você ver. Melhor nem ler, Hum. entendeu? E aí eu fui aprendendo a criar produtos de limpeza, a criar coisas, né, com que eu pudesse limpar as superfícies da minha casa de uma forma que não fosse tão agressiva para o bebê. Sem Claro. contar que o óleo essencial volatiza rápido e você ainda está tratando o Hum. ambiente, né? Uhum. As A pessoas Renata que está estão ali dizendo estão. aqui. Está Eu não dizendo consigo aqui ver que nada. ela Só está você. dizendo aqui que sim, é maravilhoso. Eu uso para tudo. E quase não uso produtos de farmácia, digamos assim. Ah, eu queria ver, eu não vejo nada. Mas eu vou te lendo. Tá. E aí você vai me contando. Então, assim, realmente é mágico, sabe? E a gente vai Claro. conseguindo fazer substituições aos poucos. Não precisa ser nada desesperado, né? Assim, ai, Ou nossa, agora eu quero radical, mudar minha de vida uma hora para completamente. outra. Exatamente. Hum. Mas aos poucos a gente vai substituindo sim e vai utilizando soluções naturais e vai se tornando Hum. cada vez mais saudável e eliminando essa carga tóxica, né? Uhum. Que está por todos os lados, está nas paredes da nossa casa, está no ar que a gente respira e a gente vai conseguindo ajudar o nosso corpo também a eliminar tudo isso de uma forma mais fácil. Uhum. Isso que você está falando é super importante, porque agora a gente passa muito tempo em casa. Então, Exatamente. E olha, se engana quem pensa que a nossa casa é um ambiente assim, que não é contaminado. Eu uhum. assisti uma Ixi. aula outro dia sobre isso e eu fiquei impressionada com os números, porque
Gente, as paredes não é assim, ai, acabou o cheiro de tinta, então acabou a contaminação. Aquilo ali fica Uhum, soltando, as tintas das paredes fica soltando contaminação. Tem um uhum. estudo científico que ela mostrou nessa aula que muitas vezes a casa é mais contaminada do que o lado de fora. Sim, sim, Tem que deixar mas circular muito a casa para sim, não exatamente. intoxicar tanto. Eu me lembro que um pediatra da Gabi uma vez disse, por causa da poluição aqui em Santiago, ele dizia que às vezes estar na rua era melhor do que estar em casa, porque de repente em casa, o horário que a gente abre as janelas, digamos, né, como não abre muito cedo, que às vezes está frio, né, abre mais tarde, justo na hora em que a qualidade do ar é pior. Então, entra todo esse ar contaminado para o seu, né, pro teu ambiente, onde você vai estar, né, quase o dia inteiro. E na rua, em compensação, está melhor. Então, claro, é uma coisa que a gente tem que cuidar mais do que nada hoje em dia, né? Tem que cuidar, porque no longo prazo você vai acumulando coisas tóxicas, né? É o shampoo, é a poluição, é a tinta, é o não sei o que, é o não sei o Uhum, que, e no longo prazo o seu corpo não consegue eliminar tanta coisa. Ele fala, minha filha, calma um pouco, porque eu uhum, não estou dando conta, não tem fígado que aguente metabolizar tanta carga tóxica. Então, por isso a gente tem que tomar cuidado, limpar, né? Os óleos essenciais, eles ajudam a eliminar, ajudam a limpar e ajudam a diminuir quando você vai uhum. substituindo as suas eleições do dia a dia. Não, a minha experiência aqui tem sido super boa. Eu te comentei outro dia, a Gabi adora. Quando eu vou preparar o difusor, ela, ai, mamãe, deixa eu te ajudar. Super motivada, ela gosta. O Cristian também gostou. E eu noto, assim, que moveu a energia, entendeu? Da casa. Era, sabe? E isso que, assim, eu tô recém, né, no início, porque pela falta de tempo, de repente, não exploro todas as possibilidades que tem, né, dos óleos essenciais. Mas eu noto, sim, claramente uma mudança, assim, para melhor. Então, eu acho, minha experiência tem sido super boa, só posso te Ai, que agradecer. bom. Ai, que bom, fico muito feliz. Não, realmente é mágico, assim, as terapias, de uma forma geral, elas vêm para somar e elas somam muito. E às vezes a gente fica, né, aquela eterna desculpa, eu não tenho tempo, aí depois eu vejo isso, mas quando consegue introduzir na rotina, não fica sem. Né? Uhum. Os próprios filhos pedem, as crianças pedem. O Leão mesmo pega o rolãozinho dele antes de dormir e já Ai, começa a tirar. Que rico! É delicioso! Ele fala da lavanda dele. aham, é uma E passa delícia. aqui, passa ali, ele mesmo usa. Ai, querido. E com isso eu já vou até entrar no próximo assunto, que é o sono, né? Que nós Ah, mães, sim. gente, não tem, né? A gente sofre muito com sono no Ah, começo. Até o filho entrar no trilho do sono, eu mesma, faz pouco tempo que o Leão começou a dormir a noite toda. E foi quando eu comecei a associar a floral uau. com os óleos essenciais. E aí começou a dormir a Ah, noite toda. Aí os uhum, florais, o que que acontece? Aqui no Chile, a gente não tem tanto acesso aos florais como no Brasil. Então, os meus uhum. florais acabaram na pandemia e com a quarentena eu não consegui receber mais. Ah, isso Então, que eu eu ia te fiz só perguntar. com os óleos essenciais. Mas Tá. mesmo assim, Uhum, não mudou nada. Eu uhum. fiquei só com os olhos e ele continuou, ele já dorme a noite toda. E Ai, com que o protocolo maravilha. que eu fiz de olhinho essencial, ele tá dormindo a noite inteira. E ele era uma criança que acordava de hora em hora. De Uau. uma hora e meia. Eu Uhum, passei por muitas dificuldades com ele quando ele era uhum, bebê. O primeiro ano dele foi terrível. uhum. Então, assim, o sono, ele é muito importante, né? E pra gente a privação do sono é muito séria. E os óleos Claro. essenciais são uma forma natural, né, da gente conseguir controlar isso, ajudar as crianças e ajudar a gente também a descansar. Eu sou outra mãe, né? Agora que eu consigo dormir. A primeira noite que eu dormi 7 horas seguidas, eu falei, gente, eu dormi 7 horas seguidas, eu acordei achando que o mundo tinha acabado, assim, sabe? Onde que eu tô? O que que aconteceu? Hum, sim. E o Leão ainda estava dormindo, eu acordei ainda primeiro. Uhum. Eu falei, gente, que é isso? Que Dormi, maravilha, hein? graças a Deus. Então, assim, a gente sabe o quanto que isso é importante. E realmente cuidar e equilibrar o sono, né, dentro de uma família, não tem preço. Não tem Sabe, preço. Tem sabe, com mães que certeza. depois que você resolve esse problema, pronto. Hum. Todo o resto se encaixa.
Claro. Porque o estresse vinha da falta de sono. Porque a imunidade baixa vinha da falta de sono. Então, esse aí é um dos pilares mais importantes que eu acho dentro de uma casa para a gente corrigir quando a gente começa a falar em terapias holísticas. Outra coisa que é muito importante, né? O desenvolvimento das crianças. As crianças, elas às vezes têm dificuldade de desenvolver fala ou de aprender, né? De aprendizado de uma forma geral. Então, a gente também pode dar esse suporte com aromaterapia, com o uso dos florais. Crianças que estão dentro do espectro autista, né, que dentro de algum nível são muito beneficiadas, tá? Tem alguns estudos que comprovam já hoje em dia a utilização de óleos essenciais para suporte, né, das crianças que têm autismo. Então, assim, é o suporte de sono, que eles não dormem bem, é o suporte do sistema digestório, que eles têm muita dificuldade, né? Tem muitos problemas de alergia alimentar, é o suporte das emoções, é o suporte do desenvolvimento, que eles também precisam. Então, é uma forma natural de estar ajudando essas crianças. O que também é muito lindo, porque você conseguir equilibrar, né, uma criança que tem certos desequilíbrios, que tá nervosa ou que fica com muita alergia alimentar, assim, e começa a ficar inchada, tem muitos gases e tudo, a gente conseguir ajudar também é muito, muito bonito. Gosto bastante. Imagino. Falando de sistema digestório também, o sistema, né, digestório, tanto dos adultos quanto das crianças, também tem muita relação com as emoções. Pele e intestino estão muito relacionados com as emoções também. Então, a gente consegue ajudar bastante. Eu tenho uma cliente que ela mora em Portugal. E a filhinha dela, ela me procurou porque a filhinha dela se coçava de sair sangue. Uau! Assim, sabe? Era uma dermatite que coçava até sangrar. E ela não queria entrar com nenhum tipo de medicamento, assim, ficar dando antistamínico, nada, principalmente porque ela desconfiava que era emocional. Então, a gente começou a utilizar os óleos essenciais e agora, ó, além de dormir a noite inteira, que era uma criança de 3 anos que não dormia bem, a mãe e a criança estão descansando e ela já não tem mais essas coceiras, já não tem mais ferida. Então, também é um caso que é legal de relatar, porque às vezes alguém pode estar passando pela mesma coisa, né? Claro. E pode ajudar bastante. E para finalizar, infecções. A gente que está aqui no Chile, gente, é a época, né? É agora de ficar gripado. Mesmo você ficando em as casa, gente, é a alergia, é o nariz entupido, é o nariz escorrendo, é a tosse. E os óleos essenciais, nesse caso, mais especificamente óleos essenciais, é o que eu recomendo. As respirações do yoga podem ajudar também a você ter uma saúde respiratória, mas como os óleos essenciais, nesse caso, eu não conheço. Realmente, a utilização via difusor e uso tópico dos óleos essenciais para melhorar o sistema respiratório, tanto rinite, sinusite, todas essas ites que a gente tem, a gente pode fazer uso dos óleos essenciais, né? Mais uma vez falando de carga tóxica, a gente pode reduzir esses remédios que a gente toma. Por exemplo, o remédio que você toma, que o médico mandou, a gente não tira, né? Mas aquele remédio que você vai ficar tomando sempre por conta própria, a gente pode muito bem substituir, que é aquele paracetamol de dor de cabeça, é aquele anti-inflamatório que você toma quando a garganta dói. Muitas vezes a gente consegue resolver isso só com óleos essenciais e você não precisa ficar se intoxicando com remédio, nem você, nem as crianças. A gente ainda fica com o pé atrás de dar para dar para as crianças, né? A gente sempre fica assim, ai, eu vou dar um remédio, ai, será que eu dou? Ai, vai esperar mais um pouquinho. Adivinha? A Renata está comentando aqui a questão do sono, que ela também passou pelo mesmo processo. Meus filhos passaram a dormir 12 a 14 horas seguidas. Olha! Quando eu comecei com a terapia com os óleos essenciais. E a Cida entrou também, muito bom. E a Gabi aqui... É live de mãe, gente. Isso, bom, 12, 14 horas, gente. Isso aí faz muito bem para a criança, para o crescimento dela. E para a mãe também, por favor. Pra mãe, gente. Você dorme 8 e ainda te sobram 4?
Claro, para fazer, porque a gente sabe que enquanto eles estão dormindo, a gente aproveita para fazer outras coisas, né? Não só dormir. Exatamente. Então é isso, gente. E só para finalizar, o sistema imunológico, né? Que a gente pode Claro. fortalecer. Meditação, comprovado cientificamente, que melhora o sistema imunológico. Fora isso, óleos essenciais também. Inclusive aquele que eu te recomendei, On Guard, é o que eu mais recomendo para melhorar o Sim. sistema imunológico. Maravilhoso, É uma maravilhoso. delícia. E além de ser uma delícia, né? Ele é uma delícia, gente. Ele, sério, eu falo até bolo, eu faço com ele. Bom, eu já vi algumas receitas no teu Insta. Bem legal. Amiga, eu queria ver se você tem algo mais para acrescentar, assim, sobre as terapias holísticas ou alguma das que você pontuou, né? Se você quer acrescentar algo mais, faltou eu te perguntar alguma coisa. Eu acho que eu falei tudo que, assim, que veio na minha cabeça de como essas terapias podem ajudar. No caso do yoga, eu recomendo para as crianças, gente, quanto antes a criança tiver contato com o yoga, ele não é só, assim, uma terapia para ajudar a resolver um problema, né? O yoga, ele é um manual de formação do ser humano, né? Ele Claro. é um sistema, né? Uma filosofia de vida que te ensina a ser uma pessoa melhor. Então, quando você começa a praticar yoga desde criança, você vai ser um ser humano que não vai ter tanto problema quanto a gente que começou É a fazer yoga verdade. tarde para resolver os problemas da nossa vida, entendeu? É Então, verdade. a formação, né, de uma criança que começou a praticar yoga desde sempre, o autoconhecimento, né, o olhar interno que o yoga pode proporcionar, vai evitar muitos problemas. Então, quanto antes a gente puder ensinar isso para os nossos filhos, a se concentrar na respiração, a perceber que nós somos para dentro e não para fora, que a gente, né, precisa enxergar além dos nossos olhos, mas não só o externo, também o interno. Eu acho que isso são coisas importantíssimas que a gente precisa passar, e fazendo isso com os nossos filhos, a gente vai contribuir para um mundo melhor, assim, disparado, porque eles vão ensinar os amiguinhos, que vão ensinar os outros, e assim a gente vai plantando muitas sementinhas. Com certeza, é verdade. Essa coisa da respiração, da concentração, nossa, é fundamental. De Porque seres assim humanos como, que controlam, né, as emoções, que não claro, explodem, porque a gente explode de uma forma, às vezes na rua, a gente cada coisa, sabe? Às vezes você liga a TV e fala, nossa, mas essa pessoa reagiu dessa forma. E por isso exato. matou, e por isso fez isso, e por isso fez aquilo, é tudo descontrole emocional. Então, a Claro. gente tratando as crianças, né, percebendo que eles podem crescer de uma forma diferente, no futuro talvez não existam tantos casos assim, entendeu? Com certeza. E é o que você falou, hoje em dia a gente tem muito estímulo externo, principalmente as crianças. Então, realmente, se elas têm uma forma de, né, poder ter esse olhar para dentro, é super bom. Nada mais que Sim, estimular. saber reconhecer, né? Saber reconhecer, eu estou com raiva, né? E por quê? Exato, Eu exato. estou triste, por quê? Por quê? E eu posso mudar isso? É a criança entender. E, gente, não subestime as crianças. Eles têm capacidade de refletir sobre as atitudes deles e de agir diferente, de aprender com isso. Então, a gente não precisa, ai, não, ele é muito pequeno, ele não entende. Ah, não, não, quando crescer, aí a gente vai empurrando, né? Não precisa. Então, o yoga eu recomendo, ó, 3 aninhos já pode começar. Maravilha. Bom, amiga, eu queria te agradecer, né? A gente está aqui já chegando no nosso tempo, por isso que eu te perguntei se você quer acrescentar algo mais, já além Não, eu da... acho que eu falei tudo. Se ninguém tiver nenhuma pergunta, porque eu não aparece para mim. Tá. Eu vou reforçar isso, então, aqui, que vai ficar a live disponível, então, no decorrer, se alguém assistir e tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários, te marcar ou me marcar, enfim, né? E que a gente pode responder também sem nenhum problema, e que as pessoas podem entrar em contato contigo também para se interessarem, né? Para, enfim, ter mais informações. E eu vou também deixar depois aí nos comentários o teu Insta, também para que as pessoas possam visitar e acompanhar teu trabalho, que eu super recomendo, um trabalho muito bonito. E
que eu adoro. Obrigada, fico muito agradecida. É uma honra poder estar aqui falando com vocês nessa live. Gostei muito. Muito obrigada pelo convite. E é isso, gente. Qualquer coisa, estou sempre à disposição para esclarecer qualquer dúvida. Tá, joia. E sobre... a Cida comentou aqui que a Gabi sempre marcando presença, assim, a Gabi sempre em todas as lives, a Gabi... e o que você comentou de, eu de repente não consigo participar muito no grupo. A gente entende. O grupo, ele está sempre aberto, ele é um espaço, né, que existe para as mães, mas que não seja uma coisa assim, né, uma obrigação, né? O objetivo é ser um espaço de acolhida e não de cobrança, que a fulana não aparece, fulana não sei. Não, sabe? A gente sabe que todo mundo tem várias outras coisas e que, né? Mas nós estamos aqui. Quando precisarem, estamos sempre por aqui, tá? Mas sinta-se sempre bem-vinda e nunca, assim, cobrada, né? Participando na medida do possível ou como você pode, a gente entende, sabe? Que é assim mesmo, é da vida. Tá bom? Obrigada. Muito obrigada, amiga. E então é isso, vou deixar aqui sempre o espaço aberto para quando você quiser participar outras vezes, está super convidadíssimo. Ai, obrigada, muito obrigada. E a Cida também, ó. Obrigada a vocês duas por compartilharem tanta sabedoria com o grupo. Desculpem pelo atraso, imagina, Cida, a gente sabe, nós sabemos perfeitamente como entendemos. Então ok? tá, gente. Muito obrigada, amiga. Ótimo restinho de domingo para vocês. Para você também e para as meninas que entraram aqui e nos acompanharam. Um ótimo restinho de domingo. Beijo. Beijo. Tchau, tchau.